Esse homem pegou 14 anos de cana pelos atos do 8 de janeiro. Gente, vocês estão estranhando que eu coloquei a foto dele dessa vez com a família, né? E eu nunca faço isso, né? Eu sempre coloco a foto do depoimento. É que nesse caso aqui eu não tenho o depoimento dele, até porque ele fugiu. Mas por que eu tô lembrando dele aqui, gente? Então, o que aconteceu? O Ezequiel, além do fato de ter contado uma das maiores mentiras no depoimento lá, que eu não tenho o depoimento, mas foi feito um depoimento, né? No depoimento, ele teve o dom de dizer quase, assim, faltou muito pouco para ele dizer que foi abduzido na cidade dele, que é Ji-Paraná, 2.100 quilômetros de Brasília, hein? Praticamente ele faltou dizer isso, que ele foi abduzido lá por alienígenas na cidade dele, em Ji-Paraná, e acordou em Brasília, dentro do Palácio do Planalto, né? Bem na hora do golpe com a camisa da seleção brasileira. Ele não disse isso, mas faltou muito pouco para dizer. Ele disse que um cliente alugou um carro com ele lá em Ji-Paraná, um cliente de Brasília alugou um carro com ele lá em Ji-Paraná, para ele levar o carro para esse cliente até Brasília, justamente no dia do golpe, né? E aí ele levou o carro lá em Brasília, e aí ele resolveu fazer o famoso turismo de gado em Brasília. Aí ele foi fazer o turismo de gado lá em Brasília, bem no dia da invasão, viu uma invasão, falou, nossa, uma invasão? Será que é um ponto turístico? Vou invadir turisticamente também? E aí ele invadiu turisticamente também, aparentemente, eu acho que, eu não vi o depoimento, mas eu tenho certeza que ele estava com a camisa da seleção brasileira, gente. Aí ele invadiu turisticamente também, né, e foi preso, né? Esse foi o depoimento dele. Mas aí por que eu coloquei a família do infeliz aqui? Gente, agora, depois do Bolsonaro ter fudido com a vida dessa família, acabando, né, criminalizando o pai, fazendo o imbecil do pai ser um criminoso, e agora procurado pela justiça e foragido, e essa família está sem pai, né? A imbecil da mãe está humilhando as crianças, amando do Bolsonaro, levou lá no tal do Hugo Marmota lá, para mostrar, para chorar pro Hugo Marmota, para pedir ajuda, falar que pedir anistia pro Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro leva eles lá para pedir anistia para ele, né? Aí a mulher foi lá pedir anistia pro Bolsonaro, que choradeira do caralho. E levou as crianças para humilhar as crianças, gente. Minha Nossa Senhora. Até, não tem fim, sabe? Não tem limite esse pessoal. E vamos dar uma olhada, né, no vídeo que o Bolsonaro colocou nas redes sociais, humilhando essa mulher e as crianças dela. Se liga. Bora no vídeo. Olha lá, o que eu disse? Usando a imagem de uma criança para pedir anistia pro Bolsonaro. São uns canalha mesmo. Mas como eles colocaram a imagem da criança aí, não fui eu, me fez lembrar uma coisinha. Criança me lembra show da Xuxa, gente, sabia? Então, show da Xuxa, para isso que eles estão pedindo, me lembra uma marchinha nova de carnaval, que é bem assim, ó. Mas que show da Xuxa é esse? Anistia pra fascista é o cacete. Segue o vídeo. Nenhum assunto é mais urgente ou importante do que a censura. Hã? Mas que parada é essa, gente? Eles colocaram uma televisão de tubo, das bem antigas mesmo, do tempo da ditadura militar, e estão falando em censura. Será que eles estão usando como exemplo, para falar de censura, eles estão usando como exemplo a ditadura militar, que a gente sabe que censurava a TV e todo meio de comunicação? Será que eles estão usando isso como exemplo? Mas, gente, eles não falam que essa época não existiu ditadura? Ué, não entendi. A perseguição e o abuso de poder que estamos experimentando no Brasil. Meu marido
Ele foi preso no dia 8 de janeiro. E essa agora, uma televisão portátil, coisa do final dos anos 80 ali, por volta da época de quando acabou a ditadura, né? 1988 e tal. Gente, quem será que editou esse vídeo? Ele foi condenado a 14 anos, mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o marido. Oi? Não há nada? Ela está dizendo que não há nada contra o marido dela? Somente o fato dele ter sido preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto com os outros criminosos quebrando tudo. Só isso? É pouco, tia? E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Oi? Uma pessoa com cabeça de televisão? Gente, acho que agora eu entendi quem que edita esses vídeos aí. Porque olha só, tá lembrando aquele programa que tinha um monte de gente na plateia com cabeça de televisão? Vocês lembram? Um tal de Pânico na TV? Que tinha um apresentador que é totalmente bolsonarista radical? Ah, será que não foi ele que editou esse programa? Fica a dúvida. Que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai. Bom, se eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, é porque o pai é um cagão e fugiu, né? Porque se fosse preso, eles iam viver só 14 anos sem a presença do pai. Mas como o pai é um cagão e não segue nem o próprio hino nacional, que ele se diz patriota, o hino nacional não diz: verá que o filho seu não foge à luta? Mas o cagão fugiu. Eu estou suplicando a misericórdia de Deus e dos senhores. Misericórdia por mim e por todas as famílias que sofrem. São crianças que nasceram e não viram o pai. São crianças que estão crescendo desprotegidas sem a presença do pai ou da mãe. Gente, que dó, gente. Que dó. Que dó de vocês que ficaram o tempo inteiro ouvindo essa mulher falar esse monte de merda, gente. Vocês tiveram paciência, hein? Parabéns, então, que nem eu. Gente, o que mais tem na cadeia é pai. E quando uma mãe, geralmente diferente dessa daí, geralmente pobre, às vezes preta, vai fazer a mesma coisa que essa daí, dizer que os filhos estão sem pai, o que essa daí mesmo deve dizer é: por que não fechou as pernas? Não é assim que eles dizem? Então, mulher, por que você não fechou as pernas? Em vez de ter esse monte de filho com um imbecil, com um criminoso, e agora vai ter que cuidar dele sozinha. Hein? Por quê? Que coisa! E sabe quem tem uma outra mensagem para dar, um recadinho para dar pro seu marido o dia que a Interpol pegar ele em algum lugar que você sabe muito bem onde ele tá? Quando a Interpol pegar ele e mandar de volta pro Brasil, quem tem um recadinho para ele, sabe quem é? O Bolsonaro! Acho que todo mundo já sabe qual é o recado. Então vamos ouvir o recadinho do Bolsonaro para quando seu marido for pego pela Interpol, né, e ser mandado de volta para ela. Ô Bolsonaro, diz aí para essa mulher aí, qual é diz aí pro marido dessa mulher aí, qual é o seu recadinho para quando a Interpol pegar ele e mandar de volta pro Brasil? O que ele merece aí, Bolsonaro? Diz aí pra ele aí, vai lá. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu, valeu.